Pessoal, vamos discutir então um pouco dos circuitos em paralelo, tá? A terceira parte da nossa análise. Como eu vou começar com um circuito simples, agora a gente vai discutir um pouco a respeito dessas coisas. Então, o que acontece? Eu vou te oferecer uma bateria de 24 volts, essa é a nossa fonte de tensão. É uma fonte de tensão ideal, ok? E um circuito que é formado por apenas um resistor, que vai ser o nosso resistor R1 de 3 ohms. Ok? Ótimo. Bom, o que vai acontecer nessas condições? Nós sabemos que quando eu tenho apenas um resistor e uma bateria, eu posso calcular a diferença de potencial, aliás, a corrente elétrica a partir da diferença de potencial da resistência. Então eu sei que a diferença de potencial é igual a R1 vezes corrente elétrica que passa por este resistor, que é o nosso I1, e portanto que esses 24 volts, eles aplicados no resistor R1 de 3 ohms, geram a corrente elétrica I1, e que esta corrente elétrica I1 ela vale 8 amperes. Né? 8 amperes. Essa é a nossa corrente elétrica I1. Então, com alguma tranquilidade, eu posso afirmar que a corrente elétrica que percorre esse resistor é a corrente elétrica de 8 amperes. Está ali. I1. Bom, aí o que acontece? Eu vou associar um resistor em paralelo, ou seja, eu não vou colocar no mesmo fio. Eu vou colocar um fiozinho extra aqui em cima, um novo resistor ligado em paralelo. Este resistor será o nosso resistor R2 e ele vale 6 ohms. Ok? Bom, então o que vai acontecer? A primeira pergunta que eu tenho que me fazer é: qual é a diferença de potencial que age em cada um deles agora? Será que é a mesma? Então eu vou identificar os polos da bateria, vou dizer que aqui existe o potencial elétrico A, e que somente haverá diferença de potencial se eu esbarrar em um resistor. Como eu não esbarro num resistor até este ponto, eu sei que o potencial A se conserva, porque não houve diferença de potencial. A diferença de potencial é zero. Né? Dá até para fazer uma conta. Eu vou chamar isso aqui de VY, ok? E vou dizer que qual a diferença de potencial entre VA e VY. Se não houver resistor entre eles, isso vale zero, o que mostra que VA é igual a VY, e portanto eu tenho o mesmo potencial. E aí eu posso voltar aqui e chamar de VA. Tá legal? Só por uma curiosidade. Bom, aí o que vai acontecer? Quando eu esbarro nesse resistor, eu troco o potencial e vou chamar de VB. E aí vem a pergunta: quais os potenciais nos extremos de R2? Como aqui não há resistor, aqui ainda é VA. E como aqui não há resistor, ainda é VB. Ou seja, a diferença de potencial da fonte, VA-VB, ela se aplica aos dois resistores. Então eu tenho 24 volts no primeiro, em V1, mas eu também tenho 24 volts no segundo resistor. A diferença de potencial é a mesma em todos os resistores. Então, qual é a principal característica de uma associação de resistores em paralelo? É que a diferença de potencial da fonte ela é a mesma em todos os resistores associados. V1 igual a V2, que é igual a pontinhos, que será igual a Vn, quantos resistores eu quiser associar. Ok? Só que isso também me permite fazer o seguinte cálculo. Agora eu calculo a corrente elétrica que passa naquele resistor. Então eu tenho V2, 24 volts, aplicados no resistor R2, que vale 6 ohms, gerando uma corrente. Estou usando a mesma equação. Né? V igual a RI, primeira lei de Ohm. E aí 24 dividido por 6, eu tenho 4 amperes de corrente elétrica I. 4 amperes
de corrente elétrica passando naquele resistor ali. Vou anotar isso. Corrente elétrica aí, 4 amperes. E 2. Ora, como não mudou a diferença de potencial no resistor R1, também não mudou a sua corrente. Apenas surgiu uma nova corrente. Então, no início, a corrente elétrica total do circuito era apenas I1. Era apenas a corrente que passa no primeiro resistor. Quando eu liguei o novo resistor, eu somo a corrente elétrica do novo resistor. Se eu ligar um terceiro, eu somo a do terceiro. Se eu ligar um quarto, eu somo a do quarto, do quinto, do sexto, até que eu vou somar. Desculpa, aqui é mais. Eu somo do quarto, do quinto, do sexto, até que eu vou ter o máximo de resistores da minha casa, por exemplo. E aí eu tenho a corrente total. Por isso que de vez em quando nós estamos na cozinha, brincando com uma torradeira, né, fazendo torrada, e alguém liga o micro-ondas, pode cair o disjuntor. Porque eu estava somente com a corrente da torradeira, eu somo a corrente do micro-ondas, e isso pode ser demais para a rede elétrica da minha residência. Então, tomem cuidado com isso, porque o total é a soma, mas não é constante, porque eu posso tirar resistor, colocar resistor, eu posso fazer o que eu quiser. O interessante agora é o cálculo da resistência equivalente. Como nós faremos para calcular a resistência equivalente? O REC. Né? Como será feita essa conta? Bom, eu vou começar por aqui. Eu conheço a soma das correntes, então eu posso dizer, observando essa equação, que a corrente elétrica I1 é o V sobre R1. E que a corrente elétrica I2, essa corrente elétrica I2, é o V sobre R2. Então, o que vai acontecer? Eu vou observar a corrente total e vou dizer que a corrente total, deixa eu só pegar uma corzinha aqui, a corrente total, ela é o V da fonte sobre o REC, que é a resistência que substitui a todos. A corrente 1 é o V1 sobre R1. A corrente I2 é o V2 sobre R2. E assim sucessivamente até o Vn sobre Rn. Como nós sabemos que o V da fonte é o mesmo para todos eles, eu posso colocar em evidência e simplificá-los. Então, eu chego na equação dizendo que o inverso do REC, 1 sobre REC, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais infinitamente quantos resistores houver no circuito, 1 sobre Rn. E aí eu tenho a equação que me permite o cálculo da resistência equivalente de uma associação em paralelo, ok? Aqui existem duas curiosidadezinhas apenas, que é o que acontece se houver apenas dois resistores, né? Se nós estivermos trabalhando com apenas dois resistores. Ou de 2 em 2, podem ser 4, mas nós pegamos R1 e R2 e depois numa outra conta R3 e R4, né? Mas de 2 em 2 resistores. O que acontece? A conta fica assim: 1 sobre REC igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ok? Se nós fizermos o mínimo múltiplo aqui, teremos que 1 sobre REC é igual, mínimo entre R1 e R2 será o produto entre eles, R1 vezes R2, que dividido por R2 dá R1, dividido por R1 dá R2, e agora eu posso, matematicamente,
elevar os dois lados da igualdade na potência menos 1. Ou, se tu preferires, multiplica cruzado, dá na mesma coisa. E aí a resposta fica REC, porque eu inverti desse lado, igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Só cuidado, que eu só posso utilizar isso aqui quando for de 2 em 2 resistores. E eu posso até fazer a conta rapidinho. Os nossos resistores lá valiam 3 e 6. Então, olha o que acontece no nosso exemplo. No nosso exemplo, a resistência equivalente será 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 3 mais 6, que é 9. 3 vezes 6 dá 18. 18 dividido por 9 dá 2. Então, repara que realmente, no paralelo, quanto mais resistores eu tiver ligado, menor será a resistência total da associação e a corrente tem realmente que aumentar. Ok? Bom, a outra curiosidadezinha é a seguinte: o que acontece se forem todos iguais? Todos iguais. Aí a conta vai ficar assim: 1 sobre REC igual a um resistor sobre o valor R mais mais um resistor sobre o valor R mais outro resistor sobre o valor R mais pontinhos mais quantos resistores eu tiver sobre o valor R. Isso é N vezes, né? R1, R2, R3 são todos iguais. Então, se eu souber que são todos iguais, 1 sobre REC será igual a 1 sobre R mais 1 sobre R dá 2 sobre R. Mais 1 sobre R, 3 sobre R, mais N sobre R. Então, eu tenho N sobre R, este valor. E aí eu posso inverter dos dois lados e chegar em REC igual a R sobre N, ou seja, o valor da resistência de cada resistor, são todos iguais, dividido pelo número de resistores. Então, são algumas características da associação de resistores em paralelo que vão te ajudar a resolver aí os teus problemas, ok? Espero que tenha entendido e até o próximo vídeo.